Olá, eu sou o Vilmar. Eu sou a Aline, nós somos especialistas em saúde da mulher e aqui no Descomplicando a Saúde da Mulher, um podcast voltado para trazer orientações e educação sobre esses assuntos, mas lembrando que de forma alguma a gente substitui uma consulta. Se tiver alguma dúvida, é sempre importante passar com o especialista. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente frequente na vida da mulher, que é: estou com infecção urinária. E agora, Aline? Nossa, boa pergunta. Realmente é uma das queixas muito frequentes, principalmente em pronto-socorro e no consultório. Em torno de 60% das mulheres vai ter pelo menos um quadro de infecção aí ao longo da vida, e dessas, quase 40% podem ter algum quadro recidivante, recorrente. O que é a infecção urinária recorrente? É aquela paciente que tem pelo menos 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios em 12 meses. Mas não basta simplesmente você ter os sintomas, achar que tem a infecção urinária. É importante você ter uma comprovação laboratorial, fazer o exame que comprove a infecção, porque a gente tem outras patologias que podem dar sintomas semelhantes e às vezes a culpada não é a infecção urinária. E é importante lembrar, por que a gente tem a infecção urinária? Por que ela acontece, Vilmar? Então, acho que é uma colocação extremamente pertinente, porque assim, 60% das mulheres vão ter infecção urinária. É um número muito alto. Então, existem fatores que são predisponentes a esta infecção urinária. E um dos fatores mais importantes é a anatomia genitária, a anatomia da mulher. A gente poderia dar uma olhadinha nessa imagem, não, Aline? Vamos mostrar aqui a imagem, então, onde a gente vê o que exatamente aqui, Vilmar? O que é importante da gente ver nessa imagem? Inicialmente, conhecer. O que é isso, meninas e meninos e quem está nos assistindo? Isso aqui é um corte aqui da região genital feminina. Tudo bem? Então, essa é um corte, né, Aline? Sagital. De lado, tá cortando sagital. O corpo no meio da paciente. Eu sempre dou eu sempre falo para as minhas pacientes, é como se eu pegasse uma maçã e cortasse ela na metade. Você está vendo essa maçã virada de lado. Então, aqui é a barriga da paciente, o abdômen, e aqui é a região das costas, quase na região das nádegas. Bumbum. Isso, o bumbum. Aqui é a bexiga. E apoiada nela, a gente vê esse órgão aqui, que parece uma vírgula ao contrário, que é o útero. E atrás dele, essa região mais tubular, é a região retal, tudo bem? E aqui embaixo, o ânus. E o que é importante a gente ver nessa imagem, Vilmar? O mais importante, não, Aline, é essa que a gente observa aqui, a uretra, né? A uretra está em íntimo contato com a parede vaginal, e a distância entre a vagina e o reto, quanto menor for essa distância, maior a facilidade da bactéria chegar na vagina, principalmente quando a higienização não é bem realizada, e predispor à infecção urinária. E é legal comentar, olha, nessa imagem a gente consegue ver bem. Por que a infecção acontece? A gente tem vários micro-organismos aqui na vulva da paciente, que é essa região externa aqui da vagina, tá? Esses micro-organismos, eles ficam aqui em equilíbrio. Eles não fazem nem mal para a paciente e nem trazem nenhum malefício. No entanto, quando a paciente tem uma alteração dos micro-organismos que ficam aqui na região em volta da uretra, eu posso ter o aparecimento de alguns micro-organismos que possam trazer algum mal para a paciente, que são patógenos. Alguns podem vir da região retal aqui, anal, justamente porque às vezes a paciente faz uma higiene inadequada da região e elas aparecem aqui. E esses micro-organismos podem subir aqui pela uretra, chegar na bexiga e causar uma inflamação e infecção local, levando ao quadro da infecção urinária. Daí, não, Aline, você pode ter a infecção da uretra, pode ter infecção da bexiga, então você pode ter só uma uretrite, mas você pode ter uma cistite associada, então pode ter, que é o quadro clássico da cistite, não? E essa inflamação que essa paciente vai apresentar, que nós chamamos de infecção urinária ou urinária baixa, não? Ela vai determinar sintomatologias. E qual que é essa sintomatologia que ela vai apresentar nessa infecção? Normalmente, o clássico que a paciente traz para a gente, que a gente pensa na hora num quadro de infecção, é aquela dor para urinar, então uma sensação de ardência e queimação, principalmente quando a urina
passa pela uretra, aquela sensação de que tem que ir ao banheiro o tempo inteiro, que a bexiga está sempre cheia, e quando vai esvaziar a bexiga, ela não está cheia, só saem algumas gotas ou uma pouca quantidade de urina, justamente pela inflamação que eu tenho na mucosa aqui da urina. A paciente também pode ter aquela sensação de urgência. O que é isso? Ela dá vontade de ir ao banheiro, ela tem que sair correndo, senão ela não vai conseguir segurar a urina. Ela realmente tem uma urgência miccional muito grande. Mas também tem que salientar, não, Aline, que essa sintomatologia praticamente se resume a isso. A paciente não tem mal-estar geral, a paciente não tem febre, não, ela não tem quadros comemorativos que mostram infecção sistêmica, que é quando ela vai ter o quê? A infecção urinária ou a infecção das vias urinárias alta, que a gente não mostra na figura. Acima da bexiga nós vamos ter os ureteres e vamos ter os rins. Não está aparecendo na figura, mas aí é um quadro mais importante e que nós temos que prestar muita atenção, porque se a paciente tiver, se você tiver um quadro de febre, um quadro de mal-estar, dor nas costas, é um quadro que você realmente tem que procurar o pronto-socorro, evitar de sobremaneira a automedicação, porque você pode estar com um quadro de uma pielonefrite, com a infecção das vias urinárias altas, do rim e dos ureteres. Acho que isso é muito importante, não é? E é importante falar que normalmente um é sequencial do outro. Então você pode começar com a dor urinária, você pode começar com aquela sensação de que tem que ir ao banheiro muitas vezes, às vezes se automedica ou não dá muita atenção para os sintomas, acha que vai melhorar sozinho, e daí pode progredir para um mal-estar, febre, dor lombar, como o próprio doutor falou, às vezes sangue na urina, náuseas, vômitos, entre outros, que chamam mais atenção. E é importante também falar que para a mulher, a infecção urinária ela é recorrente da forma como comentamos, aí 2/3 das mulheres ao longo da sua vida vão ter um quadro de infecção, justamente pela anatomia que a gente comentou, a uretra é um pouco mais curta também, mas tem algumas outras condições que podem facilitar a apresentação de infecção urinária, como, por exemplo, nas gestantes. As mulheres gestantes, elas acabam tendo uma menor imunidade local devido à gestação e também todos os órgãos que são ocos, bexiga, intestino, estômago, acabam ficando mais lentos devido à progesterona, que é o hormônio da gestação. Isso faz com que a mulher possa ter maior quantidade de urina ficando lá dentro da bexiga, e isso pode propiciar uma infecção urinária e às vezes pode até ser sem sintomas. Por isso que na gestação a mulher acaba fazendo vários exames de urina ao longo do pré-natal, uroculturas, justamente porque uma infecção urinária na gestação, mesmo que silenciosa, né, que a gente chama de bacteriúria assintomática, pode ser perigosa para a gestação, tá bom? E a gente não pode esquecer também, não, Aline, da atividade sexual e infecção urinária. Então, aquela paciente que tem múltiplos parceiros, a possibilidade dela ter uma infecção urinária é maior. Aquela paciente tem uma atividade sexual maior, então ela tem relação sexual todos os dias, ela também vai ter uma chance maior de ter infecção urinária. E alguns cuidados frente à relação são importantes, não? Como o que, Aline? Por exemplo, é importante a paciente ser orientada a esvaziar a bexiga antes e depois da relação. Também pode acontecer quando ela tem uma nova parceria, muda de parceiro sexual, ou até mesmo o uso de objetos durante a relação. Isso pode facilitar essa subida dos micro-organismos pela uretra, que eu comentei anteriormente, e facilitar uma infecção de urina. Então, esvaziar a bexiga antes e depois da relação pode ajudar com que essas bactérias não atinjam a bexiga, que elas saiam durante a urina, e isso pode prevenir infecções urinárias, principalmente recorrentes em relação à infecção. E como que eu faço o diagnóstico de uma infecção urinária? Basta os sintomas? Eu preciso fazer alguma coisa? O que você acha, Vilmar? Na realidade, o ideal é que você faça os exames, a urina 1 e a urocultura, extremamente importante. Obviamente que se você não tiver condições de realizar os exames, é melhor, obviamente, procurar um profissional de saúde, fazer o tratamento do que deixar essa infecção progredir. Mas o correto é fazer o exame de urina 1
mais urocultura, que todo mundo conhece. Todas as mulheres já devem ter feito, ao longo da vida, uma urina 1 e uma urocultura. Exatamente. Né? Principalmente se engravidou, porque passa a ser rotina de consulta de pré-natal. Frente a esses exames, você vai ter a suspeição e comprovação da infecção urinária, porque muitas vezes ela faz a urina 1, vem alterada, faz a urocultura, não tem crescimento bacteriano. Então, ela não tem infecção urinária, ela tem alguma outra alteração, ela pode ter tido um cálculo que passou pelas vias urinárias, lesou a parede da uretra, vai arder para fazer xixi, vai ter urgência miccional, vai ter uma sintomatologia muito similar à infecção urinária, mas não tem infecção urinária, não precisa fazer o uso da antibioterapia. Pode até ser prescrito para prevenção da infecção, porque o que vai levar à infecção vai ser a lesão do epitélio, que vai permitir a infecção, que a bactéria fique ali e leve a infecção. Mas é extremamente importante realizar os exames para que você possa instituir uma terapêutica adequada para o paciente. E principalmente pelo que eu comentei no começo, né? Se a gente tem uma paciente que tem quadros repetitivos, a gente só vai confirmar um quadro de infecção urinária recorrente se a paciente tiver uroculturas positivas. Então, o exame em si não é ele que vai necessariamente nortear o nosso tratamento, porque a clínica é sempre soberana. Se ela vier com um quadro clássico de infecção de urina, eu vou tratar. Os exames, eles servem justamente para, se ela não melhorar com o tratamento que eu instituí, e guiar o meu tratamento posterior, ou no caso em que a paciente tem quadros recorrentes, realmente a gente comprovar de que é um quadro recorrente, não é só um quadro maltratado, e poder instituir o tratamento para o quadro recorrente. E é muito importante, meninas, eu sei que incomoda bastante, o sintoma é desesperador, e nem sempre eu consigo fazer uma consulta com o meu médico de rotina de forma imediata. Então, vai ao pronto-socorro, mas evitem de se automedicar. Não usem medicamentos que você tem em casa sobrando ou que uma amiga deu. Isso pode atrapalhar o tratamento adequado e fazer com que a gente tenha mais dificuldade de tratar adequadamente. E infecção urinária, se ela for simples, como a gente comentou anteriormente, é um tratamento pontual, dose única ou poucos dias de tratamento. Então, vale a pena sim passar no pronto-socorro. Não necessariamente é o ginecologista que vai te atender, pode ser um clínico geral, urologistas manejam super bem, infectologistas, tem vários especialistas que podem atender e manejar a infecção urinária, mas evitem o autotratamento. E existe alguma coisa, além do que eu comentei da relação sexual, alguma outra atitude que a paciente pode tomar para evitar quadros recorrentes? Quais outras orientações a gente pode dar para as nossas pacientes em relação à prevenção de infecção urinária? Eu acho que é importante lembrar, não, Aline, que com o envelhecimento, com a atrofia do epitélio vaginal e uretral, você tem uma chance maior de ter infecção. Então, é muito comum nós vermos as nossas pacientes chegando no período perimenopausa, ao redor da última menstruação, síndrome do climatério, e passar a ter mais infecção urinária. Mesmo as vozinhas, as senhoras de mais idade, passam a ter a infecção urinária. O ponto mais importante é a higienização. Uma higienização adequada, como nós já mostramos em vídeos anteriores, então aquela higienização, foi ao banheiro, faz a higienização de frente para trás, principalmente quando vai evacuar, fazer uma excelente higienização, isso é extremamente importante. Outro ponto que nós temos que salientar, que é muito recorrente, todas as pacientes nos perguntam mas eu posso usar o cranberry? Essa substância vai proteger contra infecção urinária? Aline, protege contra infecção urinária? Olha, por enquanto, os estudos atuais que a gente tem são bem divergentes. A gente ainda não conseguiu comprovar o benefício real do cranberry. Ele realmente não faz mal para a paciente, se ela quiser usar, mas comprovação científica a gente ainda não tem. E tem que tomar cuidado, principalmente pacientes que são diabéticas, cuidado com o suco de cranberry, porque dependendo da composição, isso pode atrapalhar a diabetes. E com a diabetes descompensada, a imunidade da paciente cai e ela pode ficar mais predisposta a infecções. Uma coisa rapidinho que eu quero falar antes da gente finalizar é
a mulher, ela não é ensinada como ir ao banheiro. Então, a mulher tem um ensino meio cultural que vem passado de geração para geração, de que não pode sentar no vaso, principalmente quando a gente está fora de casa, as mulheres acabam urinando meio que semi em pé, justamente para não ter contato com o vaso que consideram sujos. Isso não está errado. Só que se ela não senta, ela não relaxa completamente o assoalho pélvico, isso acaba não gerando um esvaziamento adequado da bexiga, acaba sobrando mais urina na bexiga. Isso também pode facilitar a infecção urinária. Então, meninas, é melhor levar um álcool em gel na bolsa, forrar bem o vaso com papel higiênico, mas sentem para urinar, para você ter um esvaziamento adequado da bexiga e evitar quadros recorrentes. Sem dúvida nenhuma, extremamente importante. Não, Aline, a gente ia esquecendo desse ponto que é fundamental. Então, agora eu vou falar dos 3 pontos chaves aqui da nossa conversa de hoje. Primeiro, a maioria dos quadros de infecções urinárias são quadros simples. 2, evite de fazer automedicação, de preferência sempre tomar remédios orientados por algum profissional da saúde. E 3, além do tratamento medicamentoso, lembrar também dos métodos de prevenção, uma higiene adequada, uma hidratação adequada, lembrar de como fazer uma micção para ter um esvaziamento adequado da bexiga e, no caso da relação, esvaziar a bexiga antes e depois. Acho que é isso. Show, Aline, parabéns. Gente, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, por favor, não deixe de curtir, de dar o like, de subscribe, né? Passa a seguir os nossos vídeos. Isso. E aperta o sininho de notificação, porque se você não apertar o sininho de notificação, você não vai saber que nós estamos lançando os novos vídeos. Semanalmente nós temos lançado os nossos vídeos e conto com vocês no nosso próximo vídeo. Por favor, nos sigam. Isso. E se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários se teve alguma coisa que a gente não esclareceu de dúvida ou se algum sintoma que você tem que a gente não comentou, deixa aqui também para a gente esclarecer e a gente vai responder da melhor forma, viu? Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.